De onde nascem as grandes conquistas? Nascem da dificuldade, não tenha dúvida disso. Nascem dos desafios. O valoroso movimento feminista nasceu da opressão masculina, de uma sociedade machista que impunha às mulheres uma condição subalterna de exploração. De onde nasceu o movimento negro, o Black Power nos Estados Unidos, por exemplo, nasceu de uma sociedade racista, segregadora. Os direitos civis, o movimento pelos direitos civis nasceu do racismo. De onde nasceu o movimento pela liberdade, igualdade e fraternidade na França, nasceu do antigo regime que oprimia, que segregava, que impedia direitos naturais do homem. Da dificuldade nasce a conquista. Dos momentos obscuros nascem as iluminações. Vamos aproveitar as dificuldades para crescer. Mais um dia de aula para você, TV Enem. Fala, minha galera, beleza? Aqui quem vos fala é o professor de Geografia Orlando Neto. Mais um contribuindo nesse espaço da TV Enem, espaço esse de democratização do conhecimento e também de grande contribuição no seu sucesso do Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, gente, vamos falar aqui de uma temática que envolve a geografia física ou geografia natural, como você queira chamar. Agora se atente, é um assunto que aparece no caderno de Ciências Humanas da prova do Enem. Ele aparece juntinho com história, com filosofia e sociologia. Isso mesmo, é porque essa ciência é muito maravilhosa, ela dialoga com muitas outras ciências da geografia. Por sinal, a nossa temática de hoje, ligada à rocha, está muito atrelada à geologia, que é uma outra área do conhecimento. Isso mesmo, o tema da nossa aula de hoje é rochas. Não confundam rocha com pedra. Não é a mesma coisa não, viu, gente? Rocha, gente, é um agregado de um ou mais minerais que compõe aqui, ó, o nosso planeta Terra, a nossa superfície da Terra. E, gente, nós temos 3 rochas principais que vão subsidiar, vão estruturar outros tipos de rochas. Gente, nós temos as rochas magmáticas, nós temos as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Essas 3 principais. No entanto, o mais importante para a gente, neste momento aqui agora, é entender os processos. E esses processos, vocês perceberam que está ligado a um ciclo. Mais um ciclo aqui pra gente, que foi pensado desde o século XVIII lá, por ingleses, escoceses, mas veio melhorando, aprimorando e hoje é muito importante aqui pra gente. Agora, eu quero te dar uma geodica de algo que aparece muito. Algo relacionado aqui, ó, ao tópico 2 e 3. 2 e 3, vou chegar daqui a pouquinho lá. Preste atenção. Mas antes, eu quero que você se atente à rocha magmática. Rocha magmática, gente, como o próprio nome fala, é rocha oriunda do magma, também chamado de rochas ígneas. Este número 1 que vocês estão vendo aqui, ele representa o resfriamento do magma. Isso mesmo, a solidificação do magma oriundo das lavas vulcânicas. A partir da solidificação do magma, você tem a formação do quê? De rochas magmáticas. E essas rochas magmáticas, nós temos 2 tipos delas assim, né? Que são muito comuns. As rochas magmáticas que se formam no interior da Terra, gente, chamada de rochas intrusivas, você vai ter lá o granito, por exemplo. É uma rocha magmática
interna. Agora, as rochas magmáticas que se formam aqui sobre a superfície terrestre, chamada de rochas extrusivas, assim que são chamadas. Por exemplo, o próprio basalto é um exemplo de rocha magmática. Isso mesmo, basalto, solo basáltico, que, né, ajudou ali fortalecer o nosso café no sudeste do Brasil. Show de bola? Beleza aí? Agora olha só, quando essa rocha magmática, gente, ela vai sofrendo, ó, o número 2, intemperismo. Intemperismo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é intemperismo. Isso mesmo. O desgaste da rocha, quando a rocha magmática é desgastada, gente, esse processo de intemperismo, água mole, pedra dura. Quando esse desgaste é feito pela água, é o intemperismo químico. Agora, quando você tem uma desagregação, oriunda principalmente dos ventos, é o intemperismo físico. No entanto, quando você tem a presença de animais ou plantas, é o intemperismo biológico. Então, desgaste. Depois desse desgaste, você vai ter o transporte. Número 3, processo de erosão. É ele mesmo aí, viu? Quando as rochas são carregadas, são transportadas, pode ser erosão eólica pelos ventos, pode ser erosão pluvial pela chuva, pode ser erosão fluvial pelos rios, pode ser erosão glacial por intermédio do degelo, por exemplo. Então, depois desse transporte, erosão, você vai ter a sedimentação. Isso mesmo. A acumulação, a compactação dessa rocha. Quando ela vai se compactar, a litificação, juntinha lá, vai formar as rochas sedimentares. Isso mesmo. Sedimentação vai formar as rochas sedimentares. Olha lá, viu? Sedimentação, rochas sedimentares. E como exemplo muito clássico das rochas sedimentares, podemos citar o calcário, o arenito, muito importante no fortalecimento de várias atividades ligadas à construção civil. São rochas sedimentares. Agora, ó, quando essa rocha sedimentar, que eu acabei de te mostrar aqui, ó, rocha sedimentar, quando ela passa por um aumento de temperatura, de pressão, isso vai ocasionando um metamorfismo. Esse metamorfismo vai formar as rochas metamórficas. Metamorfismo, ó, a evolução, a transformação disso daí, forma as rochas metamórficas. E aí, se você analisar, é um processo bem mais complexo. Não é isso mesmo? E essa complexidade tão bonita forma o mármore, por exemplo. É isso mesmo. O mármore, ele é uma rocha metamórfica. Se liga nisso daí, viu? E aí, gente, é o seguinte, olha só, tá vendo? Uma rocha acaba contribuindo na formação da outra. Eu estou te explicando o que é que agora? O ciclo das rochas. Tá claro? Tá bacana? Tá se sentindo otimista aí agora? Tá percebendo que você pode detonar nesse Enem? Você vai marcar que é a alternativa correta e já visualiza a sua vida na universidade, que é algo muito bacana, algo muito espetacular. Você precisa ir para a universidade. Gente, venha para cá. Agora olha só, uma rocha metamórfica, ela pode virar sedimentar? Pode sim, como? Através do processo de intemperismo, água mole, pedra dura, água mole, pedra, o desgaste, a erosão e a sedimentação. Show de bola? Isso aqui tudo, ó, forma o quê? As rochas sedimentares. Tá vendo aí? Então, olha só, olha só, olha só. A rocha sedimentar, gente, ela também pode ser formada pela rocha magmática. Tá vendo? Através do quê? Do aumento de temperatura, aumento de pressão, formando um metamorfismo aí, derivando a rocha metamórfica. Dessa forma, ó, rochas metamórficas, rochas sedimentares. Agora, professor, tem como a rocha metamórfica ou sedimentar virar uma rocha magmática? Tem, logicamente, lógico que tem. Agora ela precisa estar o quê? Em áreas vulcânicas, né? Ser expelida pela lava do vulcão, e isso vai ser
aquecido, né? O resfriamento, a solidificação, forma as rochas magmáticas. Em outras palavras, vamos pensar no processo de fusão. Isso mesmo. Quando acontece o processo de fusão aqui, ó, dessas rochas, em acréscimo às áreas de vulcões, você vai ter a formação de rochas magmáticas. Ficou claro, minha galera? Ficou show de bola? Entendeu mesmo? Qualquer coisa conta com a gente. Estamos aqui todos os dias para agregar e somar bastante para você. E aí, a TV Enem, arquitetada com o escritório do pensamento, vai contribuir para você e te colocar lá na universidade. Tá certo? Gel beijos, gel abraços e gel sucesso, minha galera! Valeu! Uhul! Salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cíntia Lima e antes de mais nada eu gostaria de agradecer enormemente por fazer parte dessa TV Enem, porque eu acredito, assim como todos os meus colegas que estão aqui, que a educação deve ser justa e democrática, e por esse motivo nós estamos aqui gravando esses pequenos vídeos para vocês, tentando lhes ajudar no processo que vai fazê-los chegar ao Enem, aos vestibulares, com cunho de conteúdos adequado em todas as disciplinas, com grandes mestres aqui da Bahia, de Pernambuco e de outros lugares desse Brasil tão grande. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e sociedade. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a minha aula ela vai estar sempre rodando aí, ela vai estar sempre fluindo entre sociologia, filosofia e algumas reflexões da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre trabalho e sociedade, e eu gostaria de começar falando da perspectiva de como as comunidades, elas entendem o trabalho. As comunidades tribais, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, não acho adequada, mas as comunidades que vivem em processo comunitário, vou dar um exemplo para vocês. Uma comunidade indígena no Brasil, ou quilombola no Brasil, que vive em isolamento e que vive dentro de um processo comunitário, essas pessoas, esses indivíduos que estão nela, eles não entendem o trabalho como nós entendemos. A nossa sociedade, ela é complexa e ela entende o trabalho de várias maneiras distintas, por isso que vários pensadores, sociólogos ou pensadores em geral, economistas, resolveram refletir e pensar em métodos para entender a sociedade. Um exemplo deles é Emile Durkheim, mas a gente ainda não está falando dele. O que eu gostaria de dizer para vocês é que é interessantíssimo perceber como as comunidades entendem o trabalho, que não é da mesma forma que nós. As comunidades entendem o trabalho dentro de uma perspectiva de valor em si. Então, seus ritos, suas lendas, mitos, crenças, tudo isso é o que apregoa o valor do trabalho nas comunidades. É o que determina como cada um que está fazendo parte dessa comunidade vai servir aos seus dentro desse processo. Então, esse processo comunitário sempre vai ser visto. Não é o caçador que acerta na mira e que derruba a caça que tem o melhor pedaço na sua alimentação. Muito pelo contrário, não há essa meritocracia, não há esse reforço por ele ter acertado. O que há é uma divisão comunitária onde todos irão usufruir dos mesmos bens, dos mesmos costumes, das mesmas crenças, como todo e qualquer assunto que diz respeito a comunidades. Mas, na Grécia Antiga, eu quero destacar dois pensadores. Esses dois pensadores são Aristóteles e Platão. Lá na Grécia Antiga, tanto Aristóteles como Platão são filósofos que como que eu posso dizer para vocês? Que resolveram falar um pouco sobre política, né? Platão falou a sua obra A República e Aristóteles falou na obra A Política sobre como deveria ser o andamento adequado de uma sociedade, que nesse caso é a sociedade grega. No entanto, a gente tem o filósofo Platão fazendo o estado ideal, ou seja, a polis ideal. Essa polis ideal, ela é dividida em 3 formas, né? E a terceira delas são as almas de bronze. Essas almas de bronze são os indivíduos que devem servir à sociedade, ou seja, aqueles que devem praticar o labor na sociedade. O labor, para quem não sabe, é todo o trabalho que vem do esforço físico, né? Exemplo, um agricultor, ele mantém um labor, então ele utiliza do esforço físico dele, ele utiliza da força física dele para produzir o seu trabalho. Então, um agricultor,
o trabalho das parteiras, né? E vários outros trabalhos que a polis grega utilizava dessas almas de bronze para se manter em geral. A gente tem algumas curiosidades, né? A gente sabe que o imperador nem sequer tomava seu próprio banho, nem sequer usava suas próprias vestimentas. Por quê? Porque para eles isso era um trabalho e eles eram tão nobres que não poderiam executar alguma tarefa como essa. E por isso sempre tem alguém servindo a eles. Aristóteles, ele ainda foi um pouquinho mais além. Ele diz que a valorização do trabalho, ela tem que ser feita de acordo à valorização da própria sociedade. E aí ele faz uma certa observação que, ao meu ver, é uma observação muito dura, né? Ele diz o seguinte, que a escravidão é algo natural e que não entende porque as pessoas estão discutindo por que aquele trabalho é destinado a tais indivíduos que são os escravos naquele momento e naquele contexto histórico. O que acontece é que o trabalho, ele requer virtudes e a gente sabe que tanto Platão quanto Aristóteles exaltou a ociosidade, por isso aquela estátua do pensador tão famosa. E eles estavam indiretamente ou diretamente se referindo ao seu próprio trabalho, que era o ato de refletir, de pensar e de promover a intelectualidade. Mas não somente os filósofos faziam isso, tá? A gente tem os sacerdotes, enfim, outras classes que também utilizavam dessa exaltação à ociosidade. E ao trabalho destinado, o ato de fazer, o ato de executar algo, ao trabalho duro, ao trabalho braçal, era reservado aos escravos, que para Aristóteles era da natureza da sociedade. A gente tem, antes do capitalismo, 3 formas de entender o trabalho. Essas 3 formas são: o labor. O labor que eu acabei de citar. O labor é todo esforço físico voltado para algo, ou seja, toda tarefa executada com esforço físico. Então, por exemplo, o trabalho rural, no sentido clássico da palavra, o trabalho feito por um agricultor, o trabalho, a lida no campo, a lida com a enxada, esse seria o labor, tá? Ele é muito conhecido no Brasil porque a gente tem uma zona rural muito ampla e um trabalho feito com esforço físico muito amplo. Já a poiesis, ela também é um trabalho manual, mas ela é um trabalho manual entre aspas. Por quê? Porque não é quando eu digo trabalho manual, porque ainda não se usufrui de nenhum maquinário. No entanto, ele é um trabalho com princípios cognitivos. Por quê? Porque ele começa a fazer criações, ele começa a fazer fabricações, e aí você começa a ver, por exemplo, alguns indivíduos como os artesãos, como os escultores, como os artistas, a tomarem aí uma proporção na sociedade, fazendo o que a gente conhece como poiesis, que é o ato de executar algum trabalho com as próprias mãos. No entanto, ele tem um grau de intelectualidade, porque esse grau de intelectualidade vem da sua condição artística de executar. A terceira forma de trabalho a gente vai ver lá na frente, quando a gente citar alguns pensadores aí, como Karl Marx, por exemplo, e como Émile Durkheim, por exemplo. Mas é a praxis, né? Essa atividade, ela tem o instrumento do discurso, ou, né, era visto como instrumento político sendo uma virtude. Então, o espaço da política e da vida pública, ela está no ato de executar a praxis, que dentro de um contexto histórico a gente pode fazer um paralelo entre essas 3 primeiras vertentes com 3 formas ou 3 modelos aí ao longo do tempo e ao longo da cronologia histórica que a gente tem, que seria o trabalho primitivo, o trabalho escravo e o feudalismo. Mas nenhum desses aqui vai nos interessar, porque eu tenho certeza que Ricardo e os professores de história vão falar muito bem desses processos aí ao longo do tempo. Então, o trabalho primitivo requer o labor, o trabalho escravo também requer o labor, e no feudalismo também requer o labor, mas ambos, ou seja, os 3, começam a se desenvolver dentro de um processo de sociedade que vai modificar lá na modernidade. Então, na modernidade, começa a existir a concepção de trabalho de fato como a gente conhece hoje. E a reforma protestante foi fundamental para que essa concepção existisse. A Igreja Católica Medieval dizia que prosperar era pecado, mas a reforma protestante, ela trouxe a ideia de que o cristão que não trabalhava, esse sim era pecaminoso. Esse sim estava indo contra os desejos de Deus. Então, prosperar era algo positivo, o que trouxe uma concepção de que cada um deve servir
né? Cada vez mais, cada um deve servir ao seu senhor e deve servir a si próprio, né? Então acredita-se e passa-se a entender que a riqueza não é condenável, mas o não trabalho e a preguiça são condenáveis. Sendo assim, a burguesia se apodera desse conceito de que a preguiça é condenável, a riqueza não, e começa a modificar a estrutura na forma de pensar, tirando aqueles conceitos de comunidade, tirando aqueles conceitos de trabalho escravo e servil e colocando uma ideia que a gente tem hoje, que é trabalhar para servir de alguma maneira, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho é uma forma de dar valorização ao indivíduo enquanto ser social, seja ela qual for, o trabalho passa a ser visto dentro de concepções iluministas e dentro de uma transformação onde o homem passa a ser detentor das transformações sociais, não mais aquele teocentrismo ou não mais aquele pensamento mítico que a gente tinha lá da Grécia Antiga ou na Idade Medieval. O homem, então, ele passa a dominar a sua natureza, e nesse domínio de sua natureza, ele domina também o seu trabalho. Só que vai acontecer um percalço no caminho, que é a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, ela vai promover uma mudança em todo esse cenário do pensar e vai trazer novas práticas, novas concepções de trabalho. Entre elas, o ato manual ou o ato de praticar, executar uma tarefa, ela não é mais somente do indivíduo. Ela também agora tem aí toda a Revolução Industrial, tudo que é maquinário para ajudar e auxiliar nas produções. O desenvolvimento da intelectualidade humana começa a ter um acréscimo. Por quê? Porque os modelos de produção, que é também assunto para uma outra aula, o taylorismo, o fordismo, o toyotismo, eles passam a exigir algumas características, e essas características não estão somente no trabalho físico, ou no trabalho servil, ou no trabalho escravo, mas sim dentro de um processo de, como é que eu posso colocar para vocês, de operação. Por isso agora passam a existir os operários. E aí acontecem algumas características interessantes, como por exemplo, os êxodos rurais, os fluxos migratórios. As pessoas saem das comunidades rurais e passam a ir para as grandes cidades, para cidades mais complexas, em busca de trabalho, em busca de um emprego ou em busca de operar alguma dessas máquinas dentro de alguma dessas empresas que agora faz parte da tal Revolução Industrial. E isso gera algumas consequências, porque não tem trabalho para todo mundo desde sempre até hoje, e o que acontece é o inchaço urbano, a mendicância, a miséria, o favelismo e uma palavrinha que eu não quero falar agora porque a gente está um pouquinho assustado, uma pandemia. Mas enfim, esse trabalho, ele passa a dar ascensão ao capitalismo, a dar ascensão a uma nova forma, a um novo modelo de produção, novas formas e novos modelos, taylorismo, fordismo, toyotismo, automação e várias outras que a gente tem até hoje. Mas o mais importante é entender que a ideia iluminista, junto com a ideia liberalista, traz também a ideia de propriedade privada. E isso faz com que a burguesia passe a ter mais força ainda sobre o proletariado. Então, o que vocês percebem é que ao longo do tempo, não importa em qual esfera seja, o trabalhador, o servo, o escravo ou aquele que pratica o labor, não importa, ele está sempre numa situação de dominado mediante alguém que tem hegemonia sobre ele, que pode ser chamado de imperador, de rei, de patrão, de senhor feudal, de burguês ou de chefe, né? Não importa. Então, o capitalismo, ele leva a essa busca incessante pelo lucro, ele leva a essa desenfreada busca pela produção em massa, pela produção exacerbada, o que faz com que a propriedade privada vá cada vez mais buscar meios para lucrar, que os burgueses tenham cada vez mais meios para ter ganhos, e a gente passa a ter uma distribuição de renda muito mais desigual, mais injusta, e a gente tem um enriquecimento da burguesia e um empobrecimento do proletariado, que vai estar aí agora já dentro desses conceitos perfeitamente atrelados ao período que nós estamos falando. Então, a Revolução Industrial, ela traz o aparecimento da camada do proletariado,
que passa a ser também passa a trazer também, me perdoem, uma consciência de classe, por isso que vai surgir aí vários pensadores para tratar desse assunto. Surgem as associações, os sindicatos e as discussões sobre o enriquecimento da burguesia e sobre os direitos trabalhistas, que inclusive chegavam a ter 14 horas de trabalho. Parece um absurdo quando a gente diz isso, mas um professor, por exemplo, ele chega a trabalhar 18 horas por dia, se ele contar 6 manhãs, 6 tardes, 6 noites. Enfim, altera-se a forma de produção e indiretamente altera-se a forma de vida, o que deixa de ter sentido o trabalho braçal e passa a ter sentido o trabalho intelectual. É por esse motivo que vocês estão aqui hoje assistindo aula, para que vocês não sejam mais uma força braçal da sociedade e sim sejam profissionais que gerem intelectualidade, cientificidade e possam transformar a nossa realidade na sociedade brasileira e quem sabe em qualquer parte do mundo que vocês queiram, já que o mundo é globalizado e que você que está aqui do outro lado é totalmente cosmopolita. Somos cidadãos do mundo, somos cidadãos de uma geração que podemos transformar as nossas próprias realidades e independente de sistemas, independentes de realidades, o que eu digo para você é: se mantenha estudando, se mantenha atento, se mantenha qualificado, porque cada vez mais você vai estar apto para o trabalho. Em outro momento a gente volta para falar do trabalho em uma concepção mais atualizada, inclusive da reforma trabalhista de 2017, ok? Hoje ficamos aqui, eu sou a professora Cintia Lima. Se você quiser me acompanhar um pouco mais, siga minha rede social, @professora Cintia Lima, e lá você vai encontrar várias dicas, vários vídeos, inclusive várias outras informações voltadas para o Enem e para os vestibulares do Brasil. Por enquanto, estaremos aqui o tempo inteiro junto com você, em qualquer lugar e sem necessidades de sinal de internet, porque a educação ela é justa e democrática para ajudar você. Um beijo, professora Cintia Lima, ficamos aqui. Fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o professor Rodrigo Moreira. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os alcinos. Bom, e quem são os alcinos? Os alcinos são hidrocarbonetos, derivados do petróleo, de cadeia aberta. A depender da quantidade de extremidades, pode ser normal, se forem 2 extremidades, e ramificada, se forem 3 extremidades ou mais. A cadeia é homogênea, porque estamos tratando de hidrocarboneto, composto binário que tem apenas carbono e hidrogênio. A cadeia é insaturada, campeão. Essa insaturada é justamente por causa de uma ligação tripla. E essa ligação tripla é responsável para que 2 carbonos da cadeia sejam do tipo sp. Agora tem um detalhe. A fórmula geral dos alcinos é CxH2x-2. Para isso ocorrer, é necessário que tenha um mínimo de 2 carbonos na cadeia. Se a cadeia tiver só 2 carbonos, os 2 carbonos terão que ser sp, como é o caso do etino que vocês estão vendo aqui, Então nós temos 2 carbonos, todos os 2 carbonos na cadeia ele é do tipo sp. Etino, que nós já sabemos que são 2 carbonos na cadeia, ino, olha, ino, certo? Então todos eles ino, Esse in significa ligação tripla, que a gente vai ver já já na nomenclatura, eu explico para vocês, Então observe, 2 carbonos a cadeia aberta normal, 3 carbonos aqui, a cadeia continua sendo aberta normal, porém de 4 carbonos em diante, até 4 carbonos a cadeia vai ser normal. De 5 carbonos em diante, o que nós vamos ter? Normal e ramificado. Então observe bem aqui, Nesse caso vai ser o butino, o butionino, porque a ligação tripla está atrás do carbono 1. A mesma coisa vai ser aqui, but2ino, porque a ligação tripla está atrás do carbono número 2. Continuando aqui com vocês, O que acontece? A nomenclatura dos alcinos não muda em relação, nos hidrocarbonetos de uma forma geral, principalmente de cadeia aberta,
nós colocamos primeiro as ramificações, depois nós colocamos o radical, que é o número de carbonos da cadeia principal, o infixo, né? Nesse caso aqui, o infixo que nós vamos colocar é o in, porque estamos trabalhando com alcino. Então a cadeia principal, nós temos uma ligação tripla. E O, porque nós estamos falando justamente de um hidrocarboneto. Então galera, aqui ó, but um ino. Por que but um ino? Não temos ramificação. Cadeia principal tem 4 carbonos. Atrás do carbono 1 temos uma ligação tripla. Ou seja, esse 1 é a localização da ligação tripla na cadeia. Perfeito. Olha aqui nesse caso, ó. Temos a cadeia carbônica com ramificação agora. Rodrigo, por que a numeração começou da esquerda para a direita? Novamente. Ordem alfabética. Grupo funcional, insaturação, ramificação. Como não temos grupo funcional, nós temos apenas insaturação e ramificação. Então a prioridade é da insaturação. Então por isso, começamos da esquerda para a direita. Então 1, 2, 3, 4, 5. A ramificação metil está justamente no carbono 4 da cadeia principal, certo? Ó, está no carbono 4 da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. E na posição 2 da cadeia principal, atrás dela, tem uma ligação tripla. Que significa o quê? O alcino. A mesma coisa acontece nesses dois compostos de baixo. Eu comecei todas as duas numeração da esquerda para a direita, porque dando prioridade à insaturação. Ó, tanto nesse caso, quanto nesse caso aqui, ó, estão atrás do carbono 2. No caso de cima, eu tenho duas ramificações metil, uma na posição 4, outra na posição 5. Aí eu coloquei 4,5 dimetil, porque eu tenho metil repetindo-se duas vezes. Se fosse 3, trimetil, 4, tetrametil, 5, pentametil e por aí vai. Lembrando que eu tenho que colocar a localização dessas ramificações. Por quê? Aqui eu estou te ensinando na nomenclatura da cadeia, mas de repente eu posso te dar a numeração, né? No caso a nomeação, para você montar a cadeia também. Perfeito? Hex, porque nós temos 6 carbonos na cadeia principal, atrás do carbono 2, a ligação tripla. A mesma coisa embaixo, só que dessa vez eu tenho etil e metil. Eu não tenho que colocar na ordem numérica, eu tenho que colocar na ordem alfabética, por isso que etil veio antes de metil, perfeito? Se fosse 5 etil e 4 metil, beleza, né? Se fosse o etil no 5 e o outro no 4, tinha que ser da mesma forma. Mas aqui se o etil fosse no 5 não ia dar certo, porque a cadeia teria que ter 7 carbonos e não 6, a cadeia principal. Bom, chegando na última parte da nossa aula, vamos falar das reações de adição, né? As reações de adição nos alcinos. Falar das principais. Quais são as principais? O alcino, quando adiciono 1 mol de H2, ele vira um alceno. Observe. O propino, né, tem duas ligações pi, por causa da tripla. Adiciona um hidrogênio. Então uma tripla aqui, ó, uma dessa tripla aqui rompeu. Uma ligação pi da tripla rompeu. Faltam duas ligações. Então os dois hidrogênios que estão aqui entrará um em um carbono e outro no outro carbono que está faltando a ligação. E aí o propino virou propeno. Porém, se eu adicionar direto 2 mols de H2, o propino vira diretamente propano. Por quê? As duas ligações pi da tripla aqui, no caso, elas vão sumir. Aí vão faltar justamente duas ligações no primeiro carbono e duas ligações no carbono número 2. Então, por isso que nós temos 4 hidrogênios sendo adicionados. Beleza, até aí, tudo bem. Eu posso também fazer a adição por halogenação, né? Aqui, ó, o X, né? Ele é da família 7A. E aí o propino recebe, no caso, esses dois átomos. Então, mesmo princípio, uma ligação pi dela se rompe, fica faltando uma ligação em cada carbono. Como tem 2 cloros, um entra em cada carbono que está faltando.
Nesse caso nós temos 1,2 de cloropropeno, né? Virou um dialeto orgânico, né? Nesse caso, insaturado. E se eu adicionasse 2, o princípio seria o mesmo da hidrogenação, tá bom? Aí ficaria 1,2,2 tetracloropropano, perfeito? Nesse caso aqui, né? O propino, adicionando um ácido halogenídrico. Aí de novo é aquela regra, né, que vocês devem ter assistido na aula de Alceno, que no caso o ligante mais importante vai para o carbono menos hidrogenado da tripla. Então nesse caso, o menos hidrogenado da tripla é o carbono secundário. Então ele formou 2-bromo-propeno, perfeito? Rodrigo, mas ali faltou a reação de hidratação. Pode acontecer? Pode. O princípio é o mesmo desse daqui. A hidroxila vai para o carbono do meio, né? No caso do carbono menos hidrogenado da tripla. Aí no caso formaria o propenol 2. Mas o propenol 2 não é um álcool, é um enol. Como ele é um enol secundário e todo enol ele é instável, acaba virando uma acetona. Aí o propenol 2 vira a propanona. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula aí mais uma vez e até a nossa próxima aula, né? Se Deus quiser. Sucesso, façam as anotações, façam exercícios e sucesso no Enem. Grande abraço, fiquem com Deus. Olá, Enemzeiro! Você já tentou encontrar algum objeto, sua carteira de identidade, uma atividade que é para ser entregue no colégio, com seu quarto completamente bagunçado? Bem complicado, não é? Pois faltou organização. Nós vamos falar sobre isso hoje, porque o tema de hoje, classificação dos seres vivos. Vem comigo que eu estou cheia de dicas para você. Bom, por que classificar os seres vivos? Primeiro porque a biodiversidade é extremamente vasta. Existem tantas espécies que fica muito difícil para o biólogo conseguir estudar sem organizar por grupos aparentados esses organismos. Então, isso já é um bom motivo. Segundo porque, a partir do momento em que se organiza esses grupos, as semelhanças entre os seres que estão em cada grupo acaba sendo evidenciada. E a partir daí, o biólogo consegue identificar o grau de parentesco entre as espécies. Claro que ele não tem a confirmação só com isso, não é? A maior prova para a confirmação de ancestralidade comum entre os seres ainda é a análise molecular do material genético. Então, qual o resultado disso? O resultado é que o estudo dos seres vivos fica muito facilitado depois que a classificação acabou antecedendo essa pesquisa. Em relação ao Enem, há uma linha que é da mesma forma que o vestibular, cobrando sistema de reinos, sistema de domínios e chegando ao grande pai dessa classificação, que é o Linneu. Vamos começar por aquele que é o mais recente. O Carl Woese começou em 1977 a levantar uma hipótese de que havia um grupo de bactérias que diferia dos demais. E aí muita gente ficou chateada com isso, viu? Mas ele prosseguiu na pesquisa, cerca de 10 anos depois, ele conseguiu fazer uma análise molecular fenomenal. Ele conseguiu estabelecer diferenças entre o que todo mundo chamava na época de grupo das bactérias. E aí ele descreveu o modo de vida dessas bactérias, dizendo que elas tinham uma afinidade por ambientes bastante perigosos. São organismos extremófilos, ou seja, aqueles que sobrevivem em condições extremas, de pH, de temperatura, muitas vezes de gases tóxicos, como é o caso das bactérias metanogênicas, aquelas que sobrevivem
em meio ao metano, nos pântanos. Então, com isso, dá pra gente já concluir assim. Ele se baseou em um estudo molecular. Foi o estudo do RNA ribossômico. Você percebe que esse estudo é molecular? Até porque todos os seres vivos apresentam ribossomos, porque todos os seres vivos são celulares. Então, o que ele foi analisar, que é o RNA, é constituído por proteínas e RNA ribossômico. Foi justamente fazendo uma análise comparativa que ele chegou à conclusão de que existem 3 grupos que passaram a ser chamados de domínios. Tem um grupo, que é o nosso, grupo dos eucariontes. Todos vão apresentar ribossomos bem desenvolvidos, bem grandões, né? São os ribossomos 80S. Então aí nós encontramos nosso grupo, reino animal, grupo das plantas, dos fungos e o grupo chamado também de protista. Aí o grupo tradicional, simples, procarionte, foi dividido. As bactérias que apresentam a característica da grande maioria, eubactérias, esse eu representando o grupo verdadeiro. Já o grupo arqué ou arqueobactéria equivalendo àquele que se assemelha às bactérias primitivas. A grande surpresa é que essas bactérias que vivem em condições adversas, por exemplo, fossas termais, no gelo também, essas são muito mais próximas evolutivamente do nosso grupo. Um sistema mais antigo, um sistema de reinos. Não houve análise molecular, não. Houve sim o estudo da célula. A célula foi estudada por Robert Whittaker considerando-se sua organização, se era simples, procariótica, complexa, eucariótica, ou então se o indivíduo, se o organismo seria constituído por somente uma célula, unicelular ou multicelular, e ainda quanto à sua nutrição. Então, considerando-se o número de células, 2 grupos. Seres unicelulares, o reino Monera, que tem as bactérias, as arqueias, mas tem também unicelulares no grupo protista, protozoários e algas, que são microscópicas. Grupo dos multicelulares, fungos, plantas e animais. Aí ele associou essa análise do número de células à evolução da célula. Trata-se de uma célula que tem organelas membranosas? Não. É uma célula procariótica, só tem ribossomo. Então essa célula é simples. A complexidade que é vista na célula eucariótica não vai existir somente no reino Monera. Então quem são os eucariontes? Protistas, fungos, vegetais e animais. Faltou um terceiro critério aí. Esse terceiro diz respeito ao tipo de nutrição. O organismo é capaz de produzir seu próprio alimento, ele sintetiza compostos orgânicos a partir de reagentes inorgânicos, por exemplo, fazendo fotossíntese, como é o caso das plantas e das algas, ele é autotrófico. Se ele precisa encontrar esse alimento pronto, como é o nosso caso, aí heterotrofia. Juntou isso tudo, olha o que é que aconteceu? 5 reinos da natureza. O grupo Monera, protista e em fungos há seres unicelulares. Mas no caso dos fungos, tem multicelulares sim. Você sabia que o maior ser vivo da atualidade é justamente um fungo? Dê uma pesquisada nisso que você vai se surpreender. Bom, grupos eucariontes. Só Monera vai ficar de fora. Agora, em qual deles vamos encontrar os que são autótrofos? Bom, só não tem autótrofos no reino animal. Agora, considerando-se, e dos fungos também, considerando-se como essa heterotrofia, como essa incapacidade de produzir substância orgânica a partir de inorgânica, pode ser diferenciada entre os dois. Os animais ingerem o alimento,
e os fungos vão absorver. Bactérias podem ser autótrofas por fotossíntese, cianobactérias, fotossíntese tal qual as plantas, mas para a bactéria a chamada fotossíntese bacteriana. No caso do protista, se for autótrofo vai ser alga, se não for é protozoário. E os fungos não têm nenhuma organização tecidual verdadeira. Seria melhor reconhecê-los como multinucleados. Imagine uma massa citoplasmática que pode alcançar quilômetros e que não tem organização tecidual. Olha que interessante. Esse esqueminha que tem a ver com os grupos que eu apresentei é o que você já deve ter encontrado em algumas questões. Foi um esboço feito pelo Robert Whittaker. E, para a gente fechar, o pai de toda essa ideia da classificação, o Linneu, que elaborou um sistema em 1735. Ele não tinha ideias evolucionistas não, viu? Ele tinha uma visão fixista, de que as espécies eram fixas e imutáveis, né? Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu, mas não desprezamos esse sistema de classificação dele. É a nossa base, sim. Então ele é usado até hoje. Perceba aqui que não tem duas categorias que nós usamos. São aquelas que começam pela letra F, filo e família. Essa sequência é uma sequência hierárquica. Não fique preocupado com o conceito não, né? Porque o que é reino? Conjunto de filos com características semelhantes. O que é um filo? Conjunto de classes com os indivíduos semelhantes em tais e tais aspectos. Então, se eu for seguir à risca isso, eu vou perceber que de reino para espécie, as semelhanças aumentam. E elas aumentam tanto que essa unidade concentra exatamente indivíduos que têm capacidade de se acasalar produzindo descendência fértil, certo? Outra coisa que nós devemos a Linneu, a nomenclatura científica. Nesse caso aqui, canes familiares, você não precisa memorizar, eu só recomendo que você se lembre do nosso, hein? Homo sapiens. E aí, quais são as regras para isso? Primeiro, os termos da nomenclatura científica são usados em latim, né? Antes que você pense assim, e aí, ninguém fala essa língua, mas é por isso que foi escolhido, meu bem, porque ela não vai sofrer alteração. Agora, se não tiver o termo em latim, ele pode ser latinizado, né? Você deve estar mais habituado com Trypanosoma cruzi, sendo esse segundo termo latinizado, o sobrenome do Dr. Oswaldo Cruz, mas latinizado ficando cruzi, que aí, pela regra, isso já dá a licença para que possa ter a escrita, a inicial maiúscula para esse segundo nome. Né? Um outro, eu decidi fazer uma homenagem, né, à falecida grande dama da botânica, a doutora Graziela Maciel Barroso, né? O meu nome acaba estando aí em 25 espécies de plantinhas da nossa flora. E aí tem uma série de nomenclaturas assim. Aí eu trago esse, né? O carapiá da Graziella, que é a Dostenia graziella. Por que que o nome Graziella veio escrito assim? Porque ele está latinizado. Agora, como aí está digitado, ele veio em itálico. Se eu estivesse escrevendo, né? Se ele fosse manuscrito, obrigatoriamente teria que ser sublinhado. A nomenclatura é binomial para espécie. Então, Dostenia, um nome, Graziella, segundo. Primeiro nome é o gênero, sempre tem a inicial maiúscula. O segundo termo não é o gênero é o primeiro. O segundo é um termo específico, qualificador do primeiro. Então, nesse caso, ele pode ser escrito com a primeira letrinha, o G,
maiúsculo porque o nome foi latinizado em homenagem à doutora Graziela Maciel Barroso, certo? Mas normalmente isso não acontece. Então, nome da espécie binomial. Se o texto trouxesse já um nome científico, por exemplo, Homo sapiens, e lá no final ele fosse utilizá-lo de novo, o primeiro termo, que é o gênero, poderia ser abreviado H. sapiens. Bom, se tiver referência a várias espécies do mesmo gênero, por exemplo, Rea americana, Rea americana albans, Rea americana grisea. Estou falando aí usando 3 termos, nomenclatura de triespécie, mas todas não são do mesmo gênero, eu poderia colocar Rea spp, certo? Aqui um exemplo final também, ó. Tanto o cachorro quanto o lobo e o coiote são aparentados porque pertencem ao mesmo gênero, mas eles não têm fluxo gênico de acordo com essa classificação. Ficamos por aqui. Fala, meus amores! E então, tudo bem? Chegamos à nossa aula de número 10. Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e hoje falaremos um pouco sobre ética e moral. Temas tão necessários, temas que precisam caminhar juntos, mas que necessitamos compreender que são conceitos que podem e devem ser entendidos à luz de características muito próprias. Se nós observarmos aqui todo o processo da construção do que o INEP propõe para conhecimentos suficientemente capazes de solucionar as questões lá no Enem, nós poderíamos dizer que este nosso encontro transita entre algumas competências, seja a competência de número 1, a competência de número 3, a competência de número 4 e 5, são competências importantes demais para entendermos bem essa temática aqui trazida. Bem, desde sempre, essa relação vinculada ao cuidado, que é em essência o sentido da ética, ela faz parte das discussões humanas. Afinal, impor limites, propor caminhos consensuais faz-se extremamente necessário a fim de que venhamos a garantir a manutenção da vida e, mais do que isso, a manutenção de uma vida digna. Primeira coisinha que eu queria chamar a atenção é que já lá na Grécia Antiga, quando primeiro se discute acerca dos valores éticos, a palavra moral ainda não existia para os gregos. A palavra moral, que vem da cultura latina, moral vem de morus, que significa hábito, costume, tradição, modo de viver de um povo. Quando os gregos falavam em ética, eles compreendiam tudo isso que o termo moral traz, mas algumas coisinhas que hoje eu poderia tranquilamente dizer estão diretamente vinculadas a questões presas à ética, como, por exemplo, uma reflexão crítica acerca dos valores morais. Aqui é um ponto importante demais, porque a moral dirá-nos-á como nos organizaremos, a ética levar-nos-á a refletir sobre a importância da nossa prática para perceber se os valores introjetados e reproduzidos dignificam ou compreendem a dignidade da vida. Um exemplo simples: por muito tempo a escravidão ela foi compreendida como algo moralmente aceito. A pergunta ética seria: será que de fato a prática escravista ela dignifica ou reconhece a dignidade da vida? Se sim, eu posso dizer que essa ação é ética. Claro que não, por isso eu aponto que essa ação vem a ferir a ética. Com isso eu estou claramente dizendo a vocês que muitas vezes, para sermos éticos, necessitaremos refletir sobre os valores morais vigentes, porque os valores morais vigentes que atendem a necessidades específicas de um período, por isso é importantíssimo revisitá-los sempre, a fim de que possamos perceber a partir das novas necessidades se esse modelo posto e trazido ainda atende a necessidades. Eu queria cunhar esse encontro em alguns autores. Primeiro, claro, o Aristóteles, que vai escrever 3 obras sobre a ética. Escreverá sobre a ética, a Magna Ética e a Ética Nicômaco. Esse é um livro que todo mundo tem que ler. Inclusive, ele falará um pouco sobre a amizade como compreensão ética de construção política. Lembrem que lá na Grécia, ética e política não se separam.
Depois mencionar um pouco ainda um autor já moderno chamado Immanuel Kant, presença sempre atuante nos Enems. Kant, inclusive, criará algo chamado de imperativo categórico. Ele dirá que sempre, antes de agirmos, devemos nos perguntar se a intenção e a prática da nossa ação, elas podem ser repetidas por todos e não vêm causar dano nenhum a ninguém. Se isso acontecer, a ação é boa. Se isso não acontecer, a ação precisa ser repensada. O que é um imperativo categórico em si? É a tentativa de criar uma máxima que leve-nos a compreender o impacto prático da nossa ação na vida dos outros e uma reflexão honesta e verdadeira a fim de que eu possa, antes de agir, refletir sobre o agir. Afinal, ética e liberdade caminham juntas. O sujeito só pode ser compreendido como ético sendo livre para escolher agir através de uma reflexão crítica, porque, diferente dos outros seres que conosco compõem a realidade, somos os sabidos ou as sabidas das sabidas e dos sabidos. Não só sabemos, mas sabemos que sabemos, o que nos faz ser inteiramente responsáveis pelas nossas escolhas e ações. Aqui é interessante que Kant ainda falará muito sobre o princípio de esclarecimento, maioridade e menoridade. Vamos entender isso aqui. O esclarecimento é a possibilidade humana de não agir pelo medo, mas pela consciência. O sujeito menor é aquele que age bem porque teme a punição que pode sofrer. O sujeito maior é aquele que não precisa do olhar do outro, porque o olhar da sua consciência é suficientemente capaz de lhe fazer refletir e escolher bem agir. Aqui é um movimento bonito. Caminhar em direção à maioridade ou à emancipação é assumir sobre si o legado da existência, tornando-se senhor ou senhora do seu ser no mundo, sendo responsável por suas ações. Então a ética é a livre escolha de refletir sobre os valores que compõem as regras morais para perceber se essas regras devem ser mantidas ou ressignificadas, reconstruídas ou ressinalizadas a partir de uma máxima simples: respeito à dignidade e à vida. E por falarmos em dignidade, uma possibilidade de leitura que levar-nos a entender bem esse processo é um autor contemporâneo chamado Habermas. Aqui é um autor que eu proponho também a leitura. Duas obras de modo especial. Primeiro, a ação comunicativa, esse agir de modo comunicativo que não é falar pelo outro, mas silenciar para que o outro possa falar, a outra possa falar, e outro ou outra aqui é com O maiúsculo. É a inteireza do ser, não é o ser invisível. É a inteireza da dignidade que obriga um exercício de alteridade. Reconhecer que o mistério não se encerra em mim, mas salta a mim e compõe outras realidades no mundo comigo. Outro e outra com O bem maiúsculo aqui, para a gente não esquecer o senso de inteireza e alteridade. Então, não é falar por ninguém, é silenciar, porque eu não sei o que é ser os outros, uma vez que a construção dos outros diverge das insurgências que me alteraram para ser quem eu sou. Depois, a ideia da inclusão. Aqui é um ponto importantíssimo em Habermas, onde ele proporá por um consenso, que não é uma colonização, mas um exercício dialogal, entender que incluir não é só trazer para perto. Incluir é obrigatoriamente, lado a lado, à luz de muitos diálogos, de concordâncias e discordâncias, fazer com que o consenso possa prevalecer. É construir um lugar onde, lado a lado, todas e todos possam verdadeiramente ser quem são e, justamente por isso, sentir-se parte dessa realidade maior. Aí o ethos grego ganha uma dimensão fabulosa, uma vez que lugar de todos e cuidado. Para estarmos juntos, precisamos nos cuidar. E só podemos nos cuidar se estivermos juntos. Logo, a moral seria o meio que organizaria o convívio e a ética seria a possibilidade de refletirmos sobre nossas ações a fim de que assim possamos agir de modo adequado, ressaltando, ressalientando a dignidade. Eu gosto muito daquela lógica onde Rosa, lá nos Estados Unidos, daquele processo onde os negros não podiam sentar nos ônibus, ela senta e quando ela é convidada a levantar, ela diz: o que me faz ser diferente que você? Ah, mas você está ferindo um valor moral. Ela diz em nome da ética. Afinal de contas, a ética é um requestionar da moral para perceber se o modo que nós escolhemos enquanto sociedade reconhece as dignidades.
Então reflitam, pensem bem sobre, leiam, questionem, tragam possibilidades em vocês, afinal a nossa condição é uma condição por excelência crítica, de pensar esse ser que não pode apenas estar no mundo a reproduzir valores transmitidos, mas a repensar esses valores e construir uma sociedade onde o respeito é o ponto de partida para um lugar onde todas e todos se sintam parte dessa realidade maior. Um beijo no coração, fiquem bem, sigamos! Mulheres, negros, oprimidos, segregados de uma sociedade, a história está aí cheia de bons exemplos de como é possível superar. Superar pela luta cotidiana, superar pela paz, como propunham muitos líderes pacifistas, mas superar sempre, superar as dificuldades. Nós estamos aqui junto com você para isso. Acesse nossa plataforma tvenem.com.br, continuem assistindo a gente nas TVs abertas e na TV a cabo e, claro, nas plataformas de vídeo. É só procurar lá, canal Escritório do Pensamento. Você vai ver uma playlist TV Enem com todas as aulas para você. Paz e luz e luta sempre.